Estamos de novo, voltando. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo, temos esperanças. Esperanças que agora vai. Ai, que maravilha. Gente, eu adoro esse momento que as lives dão errado. Eu adoro. Porque, na verdade, assim, a gente fica tentando entender o que está acontecendo e não dá para saber ao vivo, né? Já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Oi, Oi, amor. Hello. É o Se Vira nos 30, de repente? Eu digo assim, é que aparece quando eu estou, Aham, aparece aqui para as parece. pessoas. E aí quem for Sim. não vai saber. Uma coisa que você já pode. Oi, pronto, já tô. Oi. É, só um minutinho, rapidão. Tá. Não sei, eu tô tentando entrar com o meu, na hora que entra, dá... Cai, né? Cai na mesma hora. Tá muito... Uhum. Não, tá ótimo. Acontece. É, aparentemente acontece com uma certa frequência. Quando você faz live todas as semanas, aumenta a probabilidade de você descobrir que as coisas dão errado com alguma frequência. O único ruim de eu estar pelo Instagram da Camila é que quem me segue não recebe. Sim, sim. As pessoas que seguem não vão receber. Eles vão. Só quem segue a Camila que vai ver agora que Camila tá online, vai chegar aqui e é nós dois, não é Camila. Vai Acho que achar que a Camila não fez o buço. vamos falar então sobre. Como é que é o nome? Vamos falar sobre RH então. Em homenagem ao público da Camila, cancela a explicação. Vamos falar de RH. Dane-se a explicação. Lucas, Boa tarde, dona Priscila. seja bem-vindo de novo a esse Bacurau. Agradecido, também para isso. Vamos lá, então. Podemos começar da outra vez. Você não queria que eu te perguntasse. Ó, a dona Leda aí, ó. Sim, Oi, sim. dona Leda, mandando oi para nós. Boa tarde. Ai. Deixa eu colocar aqui uma coisa. Deixa eu aproveitar, antes da gente começar, colocar no meu aqui, Instagram, um aviso que eu tô no seu, no da Camila, que aí as pessoas vão. Sim. Acho que fica mais lógico. Deixa eu só botar. Excluir. Esse negócio de ser velho e não saber mexer em tecnologia é dureza. Mas não é o seu caso, né, Lucas? Já aconteceu aqui nesse canal, mas acho que não é o seu caso. Aconteceu com o Marcelo, mas o Marcelo é mais velho que eu. Não é para entregar os coleguinhas, não é para falar nome. Você é alguém Não é para falar com os coleguinhas que não sabem mexer no Instagram. boa de entregar. É porque é estranho, assim, se fosse alguns outros professores da UFMS, que eu também não vou citar o nome, a gente sabe que tem dificuldade de utilizar as tecnologias, sabe? Mas você, em geral, tirando o problema do gato que mijava nas suas provas, em geral a gente não tinha problemas com você em relação à tecnologia. Mas o gato não é tecnologia, né? É mais avançado que muito computador por aí, viu? É porque foi Deus que fez. É verdade, é por isso. Ó, a Leda falando que Nilson também tá lá assistindo. Um beijo, Leda e Nilson. Se vocês não aguentarem ficar até o final, tudo bem, a gente entende, vocês podem sair. Vocês já fizeram bastante coisa criando esse menino, aguentando ele até hoje. Mas fico feliz de vocês estarem aqui. Saudade, beijão para vocês. Pronto. Vamos lá, então,
Senhor Lucas? Bora, dona Priscila. Bom, a última live, pessoas encontraram a luz, pessoas que eu digo é o Guilherme, encontraram a luz e entenderam que você pesquisa o método Reno. Então a gente conversou sobre o método Reno. Eu não sei o método Reno. Método Reno não é meu objeto. Meu Deus! É o seu método. Você utiliza para pesquisa o método Reno. Aí, eles tiveram um pouco de luz, foram iluminados, seguiram essa iluminação, entenderam um pouco daquela loucura que a gente faz quando fecha a porta do mestrado em psicologia. E aí, várias dúvidas surgiram. Nenhuma delas a gente vai responder hoje, porque né, a gente fala sobre o que a gente quiser. Aí você falou assim, vamos falar sobre explicação. Foda-se as dúvidas dos outros, né? Foda-se. Não Foda-se. é de foda-se. Algumas coisas precisam ser mais bem esclarecidas. Explicação é o objeto de tudo. Eu sei. Eu inclusive, utilizei. E eu tenho que, inclusive, te fazer uma correção enquanto orientador. Você fala que você pesquisou metáfora, você pesquisou explicação. Eu sei, mas as pessoas não sabem. A gente pode falar vulgarmente. Não, mas falar que estudou explicação é falar vulgarmente pra caramba. Ô, Lucas, entenda uma coisa. Quando você fala assim, eu estudo explicação, ninguém entende o que você está explicando. É isso, entendeu? Metáfora fica mais bonito, fica mais poético. As pessoas olham e falam assim, olha, ele estuda metáfora na análise do comportamento. Aí elas acham que é uma coisa mais legal. Explicação não é uma coisa legal de falar que você estuda. Muito mais legal que... O Gui concorda comigo. Não é. Mas aí, então, vamos falar sobre a fucking explicação que o senhor gosta tanto de falar. Vamos explicar para poder confundir. Vamos lá. Sim. Essa frase define seu objeto de pesquisa. Um bocadinho, porque não é um troço simples, não é um troço fácil, e a análise do comportamento não lida com esses negócios. A análise do comportamento acho que é... Melhor, vou falar mal sobre a análise do comportamento, não, coitado, todo mundo, ninguém está muito preocupado com essas coisas, não. E quando discute só no nível teórico, quer dizer, só, como se isso fosse pouco, mas discute no nível teórico e existem outras formas de abordar o tema que normalmente não são trabalhadas, e que é o que a gente vai tentar fazer. Já tem um tempinho, né? Sim, já tem uma galerinha, né? O senhor está ficando velho, tem uma galerinha que te acompanha. Somos quantos orientandos que você botou esse dia? 13, né? Não, 18. 18, caralho. Somos 18. Os outros que lutem, porque eu sou a preferida. Vocês podem tentar me tirar desse posto, mas não vão conseguir, porque eu sou a preferida da Camila. Então é a Camila que define quem que é a preferida. Pode até ser, não sei. Da Camila pode até ser o caralho. Da Camila eu sou. Essa certeza eu tenho. No máximo, você consegue ser a minha orientada preferida da Clarice. Não, da Clarice, orientada não. Nem vamos entrar nas questões familiares que Leda e Nilce estão aqui. E eu posso dizer que eu sou a tia preferida e isso vai dar rolo nessa família. Tá certo. O que é explicar na análise do comportamento, senhor Lucas Córdova? Caramba, isso é muita coisa. Muita coisa, né? E não é só muita coisa em termos de precisamos entender muita coisa para entender o que é explicar, não. Existem muitas formas diferentes de se entender o que é explicar dentro do comportamento. Uhum. Existem muitas explicações para o que é explicar. Exatamente. Eu vou falar aqui da forma como eu entendo, da forma como eu penso, e é algo que já vem sendo trabalhado e pensado já faz algum tempo. Na verdade, isso começa, se for parar para pensar, fazer regressão, né? Lá, no início dos tempos era só o silêncio. Mas no Jardim do Éden. Exato. Mas no início da minha graduação,
trabalhando com o Carlos Augusto, né? Com o Guto, eu sempre tive muito interesse pela questão dentro de comportamento verbal, eu sempre tive muito interesse com a ideia de significado. Tá? Isso sempre foi, isso no início do meu interesse por comportamento verbal sempre foi discutir o que vem a ser significado para a análise do comportamento a partir de uma lógica operante do comportamento verbal. Na graduação, eu estudo empiricamente a noção de significado, né, que é a pesquisa de dependência funcional, no final das contas, está alinhada com a discussão teórica sobre significado, semântica do responder verbal. E quando eu venho para cá, para o UFMS, que eu acho que é o lugar que marca um pouquinho o meu interesse e a forma como eu penso. Né? Quando eu chego aqui, a análise do comportamento não tinha grandes importâncias dentro da formação. Tudo mato, né? Era tudo mato. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Literalmente. Eu fui o primeiro professor de análise do comportamento com formação aqui em Campo Grande. Né? Antes já tinha tido professor de análise do comportamento, porque existiam as disciplinas, mas com formação eu fui o primeiro. Mas quando eu chego aqui, a lógica de entendimento da psicologia era basicamente da psicologia sociohistórica. A psicanálise força, mas a psicologia sociohistórica era a grande força. As caixas de Skinner eram feitas de madeira nessa época. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eram livros empilhados. Formando as paredes da caixa. Exato. Com os pombos que o Wilson roubou do Todorov. Foi rato que ele roubou. Foi rato, não foi pombo. Porque ele disse que pegou emprestado do Laboratório de Brasília. Eu acho que ele roubou. Eu queria falar sobre esse lado B da história daqui da cidade, viu? Mas quando eu chego aqui, eu me deparo com essa coisa da psicologia sociohistórica e eu brigo com a Inara, que é a nossa professora, né, de psicologia sociohistórica, que a minha leitura da análise do comportamento é muito influenciada por ela. Que eu começo a me deparar com um tipo de questionamento sobre a ciência que eu não estava acostumado, que é tentar entender por que a explicação científica se constitui da forma como ela se constitui. Tá? A história vai fazer toda uma discussão política em cima disso, tá? Que de alguma forma tem efeito sobre mim também, mas não é o principal ponto. Mas beleza. Eu pulei uma parte que eu acho que é importante antes de falar disso daí, especificamente. O roubo dos ratos. Você tem fotos? Bem disso. Eu ainda era... Eu acho que bobear... Não, eu nem era graduando quando o Wilson roubou o rato. Mas quando você vai atrás e tentar entender dentro de uma lógica analítica comportamental o que representa o explicar, o que quer dizer explicar, a resposta que você obtém é uma resposta de base epistemológica, ou seja, você vai atrás de filosofia para tentar entender a constituição do formato explicativo da análise do comportamento, ou seja, você vai para o behaviorismo radical. E aí tem toda a discussão, porque o behaviorismo é pragmatista, porque o behaviorismo é funcionalista, porque o Ernest Mayr influenciou o Skinner a pensar relação funcional, ao invés de relação relação causal, e por aí vai. Behavioristas comem criancinhas, vocês adestram alunos. Eu escutava muito isso no UFMS. Isso que fala é o povo de fora. Mesmo eu estou falando internamente na análise do comportamento. Tá. A explicação que normalmente é dada, que é uma explicação importante, não estou tirando o mérito disso, não estou tirando relevância, a discussão é uma explicação de base epistêmica. Tá? Quando
o Skinner escreve o livro Comportamento Verbal, lá em 57, que no meu entendimento é o livro mais importante da história da psicologia. Nossa. Sim, sim. Na medida em que eu me classifico quanto analista do comportamento e no meu entendimento é o livro mais importante do Skinner, então é o livro mais importante da psicologia. Faz sentido. Lá Ai, Guto. ele propõe comportamento verbal como comportamento operante e vai discutir Aham. que, então, aquilo que a gente vai tradicionalmente chamar de linguagem se regula por relações de contingência e toda aquela coisa toda do comportamento verbal. E lá pelas tantas, no finalzinho do livro, ele tem um capítulo, que para mim é um capítulo importantíssimo, mais importante do que, inclusive, capítulos iniciais que as pessoas levam mais em consideração, que é quando ele vai discutir o comportamento que ele chama de lógico-científico como comportamento verbal. E lá, então, ele vai falar, olha, o que o cientista faz é produto do comportamento verbal dele, o que a gente vai chamar de ciência. Então, o que ele está dizendo então, que é possível colocar a explicação científica dentro de um enquadro contingencial, dentro de uma relação de contingência estabelecida em função de uma comunidade verbal, que historicamente torna provável determinadas respostas diante de determinadas situações. Beleza. Então, esse capítulo ganha um novo sentido para você quando você chega e entra em contato lá com as coisas que a Inara falava, da sua histórica, do fazer ciência e tal. Aí isso dá uma ressignificada, é isso? Mas tem algumas coisas antes. Na hora, quando o Skinner faz isso, ele está fazendo uma coisa, a meu ver, muito mais importante do que simplesmente dizendo o comportamento verbal. Ou melhor, ciência é produto de comportamento verbal, ou seja, produto de relações de contingência. Ele essa afirmação tem um impacto no próprio entendimento do que vem a ser ciência. E o significado de ciência. Altera no meu entendimento, todas as possibilidades de entendimento daquilo da ciência, aquilo que a ciência faz enquanto uma proposta mais essencialista ou mais realista nos termos do Brown. Como se a gente tivesse achado uma verdade que outras pessoas ou outros tipos de conhecimento não encontraram. Exato, exatamente. E quando você pega, vai fazer a leitura do próprio Skinner, essa própria ideia não fica tão explícita, nem não fica tão clara. Ele próprio, em alguns momentos, tem uma postura não tão... Vou falar um troço aqui que muita gente pode ficar muito bravo comigo, mas ele não tem uma postura tão funcional ao pensar ciência em alguns momentos. Tá? Sim. Mas, na hora que ele faz isso nos obriga a repensar o que é ciência. Aí sim, alinhado com toda a discussão que a psicologia sócio-histórica traz, principalmente voltada para a questão política, de ciência como estratégia de controle, isso acaba culminando um pouquinho em algumas possibilidades. Em algumas possibilidades no sentido de se eu tenho a ciência como produto de comportamento verbal, ou seja, dentro de um enquadro contingencial, eu posso agora, como eu tinha falado no início, eu posso agora colocar esse comportamento dentro de uma relação funcional e posso agora estudá-lo. Mas não estudar o comportamento explicativo via epistemologia, mas via a própria ciência, via análise experimental, via análise do comportamento. Então, essa é a nossa lógica de pensar a explicação. Pensar a explicação
como comportamento, ou seja, como uma ação do indivíduo que se regula por um histórico de reforçamento inserido dentro de uma comunidade verbal que torna mais provável determinadas respostas em relação a outras. Uhum. Isso tem um efeito importante na hora que a gente tenta olhar para aquilo que eu estava falando no início. O que representa o explicar, o que quer dizer explicar. Tá? A gente Que é acaba... o que a gente estava falando de ter vários significados, né, Lucas? Para cada uma dessas áreas de conhecimento, para o senso comum explicar vai ter um sentido, para outras áreas do conhecimento, para a matemática talvez tenha um significado, e dentro de uma própria área, por exemplo, a psicologia, diferentes teorias vão pensar o que é explicar de diferentes formas. E dentro da análise do comportamento também, né? Sim, só que na hora que a gente está entrando no discutir ou explicar, a partir de uma lógica analítico-comportamental e não behaviorista radical, eu estou discutindo ou explicar que perpassa por todas essas lógicas. Não estou aqui falando, porque a minha explicação é mais básica do que a explicação do matemático ou coisas do tipo. Não. Eu estou colocando que a explicação dada... Quando eu falo do senso comum, eu discuto o responder verbal numa lógica senso comum a partir do enquadre comportamento verbal, a partir do enquadre contingencial. Uhum. O que a gente tenta discutir é o do cientista também, o do matemático também, o do filósofo também, o do artista também. O que muda são as contingências nas quais cada um está submetido. A comunidade verbal na qual cada um está submetido. Os antecedentes, né? Não, tudo. Toda essa relação é distinta. Mas o tipo de relação é a mesma. É a relação... Se explica via uma relação operante. Tá? Entendo. E aí é que está, a meu ver, a grande graça do negócio todo, dessa brincadeira. Que é aí que está o ponto de transformação da forma de pensar. Porque automaticamente eu passo a olhar para o explicar dentro de uma ciência como uma resposta verbal que tem um uso, que tem uma função. E ela está lá para chegar numa verdade. Ela está lá porque ela é consequenciada. Porque ela é movida por relações de contingência que tornam um determinado padrão de resposta mais provável, né, dentro de uma dada comunidade verbal. E aí o que a gente precisa tentar entender é quais são as contingências, no caso de tentar entender ciência, quais são as contingências da comunidade verbal científica. Eu falo, o objetivo de ciência é predição, controle e transformação. Eu estou querendo dizer que esses são elementos mantidos por uma dada comunidade verbal que tornam a resposta verbal do cientista faz com que essa resposta verbal fique sob controle desse tipo de efeito sobre o ambiente. A minha explicação é entendida como uma explicação científica porque quando alguém ou eu próprio age tendo a minha resposta verbal científica como elemento controlador da ação dele, ele tem um determinado tipo de efeito sobre o ambiente. Ele atinge predição. Ou seja, aquilo, quando eu falo, sei lá, o comportamento é reforçado, o rato está pressionando na barra porque ele é reforçado. Ou o comportamento é regulado por reforço. Pegar uma frase mais genérica. O comportamento é regulado por reforço. Alguém que segue essa minha fala, quando diante de uma determinada situação onde ele
identifica essa relação resposta e coisas que aconteceram logo depois, ele tem a possibilidade de prever esse acontecer em situações futuras. Uhum. E Isso isso... acontece muito na minha clínica, Lucas. E eles falam, eles ficam brincando que eu tenho câmera escondida na casa deles, os meus clientes. Porque eles chegam assim, eu vou te contar uma coisa que você não acredita. Daí eu pego e falo assim, peraí. Aí eu falo que eles iam contar. Daí eles assim, como é que você sabe isso? Porque assim, o ponto que a pessoa parou no orçamento, ela geralmente toma uma decisão naquele sentido. E aí eles ficam assim, uau, como você faz isso? Aí eu falo assim, eu tenho minhas Exato. técnicas surpreendente. Então, assim, aquilo que... E isso vale para todo formato explicativo. Então, assim, o psicanalista, ele está dentro de uma relação de contingência. Ele não fica bravo quando eu falar isso, mas eles estão dentro de... o comportamento deles se regula por uma série de relações de contingência e que e que as intervenções, as análises que eles fazem são consequenciadas, ou seja, são mantidas. E eles ficam, às vezes... Desculpa. A contingência da comunidade verbal psicanalista é diferente das contingências da comunidade verbal analista do comportamento. Mas está dentro dessa relação a manutenção do meu comportamento e do comportamento dele. Tá? A minha terapeuta, que é lacaniana, fica bem clara, assim, ela fica sob controle das verbalizações, mais da verbalização topográfica. Às vezes de diferentes significados que a mesma palavra tem. Então, ela vai falando dentro da lógica dela, então eu vou lá falando, ela fala, você percebe que você falou isso, e isso tudo significa isso nessa cultura? Então, assim, ela está pensando elementos que são do que o objeto A, da linguagem que eu estou falando. Ela está pegando a topografia que eu estou falando e selecionando do meu discurso. O analista do comportamento vai atentar para outras questões. Mas o que você está dizendo é que sempre o terapeuta, ou o cientista, ou o religioso, ou o senso comum, sempre vai ter uma relação de contingência estabelecida. Então, tem antecedentes e consequentes interagindo numa interação verbal qualquer. Sim, e dentro daquela comunidade verbal, aquele responder faz todo o sentido do mundo. As intervenções da sua terapeuta, as análises que ela faz porque gera consequências reforçadoras. Coitada, eu não consigo imaginar quais são, mas eu acho que tem. Nem que seja você voltar. Sim, sim. Beijo, Sloane, coitada da Sloane. Guerreira. Não, existe uma série de efeitos. Se não existissem efeitos reforçadores para ela ou para você, a relação não se mantinha. Então, se mantém. Tá? Eu assumo que a análise do comportamento é bacana porque eu entendo que responderes verbais que aumentem a probabilidade de predição e controle ser a minha instância reforçadora. E vou tentar convencer um bando de gente de que isso realmente é o mais reforçador. É o que eu tento fazer com os meus alunos. Isso é legal, né? E conseguiu convencer 18 que fizeram mestrado, né? A luta é a graduação. Vocês já estão convencidos. Eu ainda posso mudar e virar uma COG. Fique sabendo disso, fazer doutorado no cognitivo. Pode, sem problema nenhum. Eu não tenho esses problemas com isso, não. Mas, assim, o que eu acho... esse que é um ponto interessante, porque a gente sempre discute as implicações da discussão epistêmica sobre a ciência. O caminho que eu tento fazer é justamente o contrário. O caminho no sentido de
a partir de um entendimento empírico do comportamento, como é que a gente pode entender o que quer dizer construir conhecimento científico? Tá? Eu O acho que é esse fazer ciência a partir dessa visão de que temos fontes de controle diversas para o nosso comportamento de fazer ciência. Exato, exato. E mais do que isso, assim, entender, por exemplo, eu sou um defensor de que a explicação científica, ela necessariamente é uma explicação relativista. Tá? No meu entendimento, isso não, pelo menos para mim, né? Eu posso estar falando uma besteira absurda, mas para mim, que da psicologia, que parte de uma lógica de entendimento determinista e tudo mais, nenhuma estratégia explicativa dentro da psicologia, vou pegar a psicologia que é o mais próximo, nenhuma estratégia que pensa o indivíduo a partir de uma lógica determinista pode conceber uma ciência realista e essencialista. Tá? Por quê? Porque se o indivíduo tem os seus padrões comportamentais mantidos por relações determinantes, a explicação que eu emito é função muito mais desses determinantes do que qualquer outra instância essencial ou coisas do tipo. Então, no meu entendimento, a análise do comportamento tem que pensar a sua ideia de ciência como uma ideia relativista, ou seja, a explicação que eu dou é relativa às contingências mantenedoras do meu comportamento. Tá? Tenho que entender que as contingências, essas tais contingências que regulam o meu comportamento, são particulares, tá? São idiosincráticas, para falar bonitinho, que não existe a possibilidade comparativa entre diferentes formatos contingenciais, pensando num maior grau de realidade. Eu posso até pensar em diferentes graus. Graus? Graus. 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 Isso, querido. Muitos Você graus está no precisando plural. estudar mais que a Clarice. Muitos graus no plural. Eu posso pensar em grau de eficiência. Tá? Então, em última análise, seria então a gente pensar que a ciência ela só é um discurso que entra em contato com reforçadores mais vezes. Por isso é chamado de mais efetivo. Depende se mais vezes. Nós estamos vivendo num momentozinho onde o discurso científico não é dos mais valorizados. Tá? Sim. É muito reforçador o discurso científico dentro da comunidade. Tá? Tanto é que cientista conversa para cientista. Sim. E agora a gente está vendo a dificuldade que é sair de dentro dessa comunidade para conversar legalmente com as pessoas lá fora, porque é o que a gente sempre falou, a universidade trabalha para dentro, né? Apesar dos projetos de extensão, ela tem uma dificuldade de se comunicar, né? Sim, sim. E aí isso tudo envolve comunidades verbais distintas, assim, e o cientista está muito inserido dentro de uma comunidade verbal ali. Porque, normalmente, o discurso científico, quando sob controle de comunidades verbais muito distintas, ele perde reforçadores dentro da comunidade verbal científica. Por diferentes motivos. Alguns, por motivos bacanas, é importante realmente manter um padrão discursivo. Tá? Por exemplo, a ideia lá da metáfora do seu trabalho. Eu pensei justamente nisso. Tá. Eu ia dar esse exemplo. Eu também sei predição e controle.
Não é só O você. NAG. Não é só seus clientes que ficam impressionados com a sua capacidade. Fala com eles, Uau! outra pessoa, você mostra o vídeo. Aí você vai assistir esse pedaço. Eu Aprendi com o meu aprendi com orientador. ele. Exato. Então, assim, você tem esse múltiplo controle em alguns momentos pode ser problemático. Fora isso, você tem motivos que são da contingência, mas motivos que são um pouco mais supérfluos, né? Um pouco mais banais. A manutenção de uma prática intelectual, essas coisas todas que está Acho que muito... tem essa coisa do charuto e do vinho também, que o cientista gosta de manter, né? Eu vejo que muito cientista gosta de vencer a discussão fazendo isso, né? Essa semana teve um vídeo da menina que popularizou lá falando que cidadão não é engenheiro, mas esse é um argumento muito comum na comunidade científica. É assim, como se aquele conhecimento que a pessoa tem legitimasse ela para falar sobre aquilo e as outras explicações tivessem que apenas sentar para ouvir. Então, acho que, infelizmente, ainda é uma postura bem difundida, né? Não, não é. Não é. Eu acho, assim, que o conhecimento científico, ou melhor, o discurso científico, vão ser mais conceitualmente corretos, né? O discurso científico, ele, ele, ele realmente tem muita validade. Muita validade. A dinâmica mantenedora do discurso científico é uma dinâmica importante. Tá? Você tem, por exemplo, a lógica de avaliação por pares, Uhum. como estratégia de manutenção desse discurso, uma estratégia reguladora de contingência muito relevante para se atingir determinado objetivo. Para se atingir o tal objetivo de predição e controle. Porque dentro a ciência como um todo, ela busca, dentro dessa lógica de predição e controle, ela busca precisão. Precisão na relação entre discurso e comportamento seguido por esse discurso. E para isso, e essa precisão nessa relação entre aquilo que você faz, guiado por aquilo que eu falo, é fundamental a obtenção da consequenciação especificada pela minha verbalização. Então, existe uma necessidade, para tal da precisão, existe uma necessidade de que o meu discurso seja o mais claro possível em termos de controle discriminativo sobre o seu corresponder, para que você apresente um comportamento preciso no sentido de gerar o efeito que o meu discurso postula. Tá? E essa lógica da ciência de buscar precisão, a tal da predição, do controle e tudo mais, está alinhado, ou melhor, deveria estar alinhado, e aí por isso que eu acho que a gente chegamos a mencionar muito rapidamente naquela primeira live que a gente fez, e eu falei de novo agora no início, a ideia de transformação, tá? Ela depende, via ciência, ela depende dessa precisão, essa transformação, que eu posso já chegar em transformação social por diferentes formas. Eu não preciso necessariamente a transformação social ser obtida via ciência, de forma alguma. Ciência é uma das possibilidades. Mas para ser atingida via ciência, eu preciso de precisão. Essa precisão, você tem toda uma rede de contingências dentro da comunidade verbal científica que buscam a manutenção dessa lógica de precisão. Então, seria, na verdade, a
a capacidade, a ciência, então, seria uma comunidade com um comportamento mais refinado. Então, assim, o comportamento de fazer ciência é melhor descrito dentro de uma lógica de conhecimento em relação aos outros conhecimentos, tipo de senso comum. Eles não têm, talvez, um controle tão precisamente... porque eles não têm, talvez, a ideia de controlar, né? Não sei. O conhecimento senso comum ele pode ser absurdamente preciso. A minha filha grita, papai, eu quero chiclete. E eu falo não. Ela faz cara de gato de botas para mim, eu vou lá e dou. Ela faz isso com uma precisão absurda. É verdade. É um exemplo baseado em fatos reais. Ela faz isso de forma absurdamente precisa e funciona maravilhosamente bem. Agora, se ela fizer isso com outro indivíduo, pouquíssimo provável que isso vai dar certo. Uhum. Pode até dar, mas não necessariamente. A lógica do discurso científico é da busca de precisão e de generabilidade nesse discurso. Então, o método científico, que é aquilo que eu devo respeitar como a minha manipulação ambiental, que é o que a gente vai chamar de método, é quando eu manipulo o ambiente para ter um efeito sobre o meu discurso científico. Uhum. Então, eu manipulo esse ambiente. Isso vai ter um efeito sobre o meu discurso. Esse tipo de manipulação, que eu vou chamar de método, é a base de critério que a comunidade verbal científica tem para consequenciar o meu discurso posterior. Eu posso ter um discurso com uma topografia linda científica. Uhum. E ela pode se manter, mas ela não vai se manter durante muito tempo, porque você tem toda essa lógica prática envolvida no discurso científico como um dos efeitos que, se não gerar precisão, o meu discurso começa a desandar. Desandar no sentido de manutenção por parte da comunidade verbal. Sim, a comunidade verbal começa a não fornecer reforçadores para aquele tipo de discurso. Exato. E não só a comunidade verbal científica. Na hora que você, enquanto terapeuta, passa a agir de determinadas maneiras e isso não gera consequências eficientes para o seu cliente, você também você também provavelmente vai ter perdas de reforçadores. Seja ele Que é o que você falou daquele negócio do cliente, por exemplo, sair da terapia. Se isso acontece muito, você começa a questionar o seu próprio trabalho como terapeuta. Então, Sim. Isso começa a modificar o discurso. Enquanto terapeuta deveria ser regulado por conhecimento científico. A gente sabe que nem tudo na psicologia é assim que funciona. Pensei que você ia falar mal de mim na minha cara. A gente sabe que nem sempre você faz, né? Poxa, como assim? Eu faço! Essas coisas eu faço em lives sem você. Tá bom, obrigada. Eu tenho um grupo com os seus clientes que eu conto isso pra eles depois. Ai, meu Deus, já pensou que terror? Pior que você conhece mesmo vários. Mas eu prefiro nem saber que eu conheço. Quem sabe? Mas beleza, vamos voltar. Então, assim, eu tinha toda uma linha de raciocínio que a gente Eu lembrei das aulas do mestrado agora, já que você perdeu, mas foda-se. É isso que o povo gosta, Lucas. Eles estão aqui para ver. É ciência com bobagem, isso aqui. Eu tentei ser, como é que chama? Obsessivo que nem o Rodrigo, né? Que fez até um... Você tentou ser igual o Dingó, conduzia live. Porra, Lucas, você tá muito Dingó. Eu não sei fazer Dingó e Camila estão vencendo. Vou ligar para Fener. Alô, Fener! Dingó e Camila estão vencendo porque tem um método mais preciso. A gente precisa interferir. Mas voltando, vamos lá. Então, a análise do comportamento ela tem toda uma lógica de o comportamento é mantido pelo ambiente
E com base nisso, nós somos mais cientistas, nós somos mais, nossa explicação é mais ciência do que explicação do carinha que fala que o comportamento é por conta, sei lá, da mente, do inconsciente, ou o que quiser. Ah, o comportamento não é mantido por absolutamente nada nessa vida. Ah, qualquer afirmação nesse sentido extrapola o nível empírico. Ah, o que o nível empírico me dá é elementos para previsão e controle. Tá? O que o nível empírico consegue fazer é falar, olha, na hora que você explicita a relação entre a ação do sujeito e aquilo que acontece quando ele age, tá? Você consegue atingir predição e controle. Afirmar qualquer outra coisa para além disso é uma mega absurda extrapolação, que é o que a análise de comportamento teoricamente sempre criticou, mas continua fazendo, sentando no rabo e continua fazendo. Tá? A gente tem que tentar entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando é identificar elementos que nos permitam falar sobre o comportamento de uma forma que me permita atingir predição, controle e transformação. E aí, para dar o nó legal na cabeça de todo mundo... Aquele nó! Aquele nó bonito que ninguém consegue desatar. Nó bonito que dá gosto, nó de mineiro. Exato. É que tudo isso que eu estou falando sobre o comportamento de explicar também entra dentro desse enquadro. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente metadiscurso. Eu não estou falando sobre o que é a explicação. Eu estou falando sobre explicação de um jeito que talvez, se os nossos dados, como nós estamos ainda muito, por mais que já tenha um tempinho, mas como ninguém nunca tinha trabalhado com isso de forma mais detida, ainda tem de forma sistemática. Nós temos pouco dado em cima ainda desse negócio, mas o que eu estou dizendo falar sobre o comportamento explicativo via lógica de relações de contingência é talvez uma forma que nos permita compreender, no sentido de predição e controle, o próprio discurso explicativo. Tá? Ele não é a explicação... Por isso a brincadeira, né? A gente vai explicar para a pessoa no caminho enquanto a gente explica. Porque, na verdade, a gente está explicando o comportamento de explicar. Por isso, é muito bonito isso, né? Exato. Então, a lógica é uma meta-análise em cima de uma meta-análise. Que se a gente for ficar nessa, a gente não chega em lugar nenhum. Vai ser enfim. Porque eu explico o comportamento de explicar, você pode pegar e explicar o meu comportamento de explicar. E o comportamento de explicar a explicação. E por aí vai. Aí vira um inferno. Mas é interessante para a gente ter clareza do que, como eu falei lá no início, do que representa esse explicar. O que ele quer dizer. Essa semana eu participei de uma espécie de live com o pessoal lá da Federal do Sergipe. Eu estava discutindo um pouco disso com eles. Assim. A ideia era falar sobre método Reno com eles. Acabou que a gente foi falar de outras coisas completamente diferentes. Vamos ter que marcar uma outra reunião para falar dele. Você está fazendo live aí pela rua, Lucas? E aí as pessoas ficam te atrapalhando de falar. Bem feito! Vai fazer live lá na onde você foi? Na Paraíba? Não, na Federal. Em Sergipe. Em Sergipe. Mas é bom que a gente fica batendo papo à toa, é bacana isso também. É gostoso, né, fazer live, eu acho. Não, fazer live não, mas a gente fica batendo papo, é legal. A gente fala só porque é amigo. Quer? É verdade. Eu não dá pra falar, não. Obrigada. De nada. Estamos aí para isso.
Minha função é essa. É verdade. Desestabilizar os outros. Vocês me fazem passar muita raiva na vida. Eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que devolver. Tem que devolver, né? Eu acho justo, eu acho justo. É, Sim. e vamos ser justos, se de fato eu sou a orientanda preferida, a mais legal de todas e a que você mais gosta, isso é verdade, também é verdade que sou a que mais fez você passar raiva. E a que chegou, isso foi dito inclusive no dia da banca, a que chegou mais crua no mestrado. Eu concordo com a conclusão, as premissas é que eu não sei se elas são válidas, mas tudo bem. A Sara se manifestando, é a preferida aí, ó, viu? Vai ter que fazer uma live para explicar quem é a orientanda preferida. Oh, meu Deus do céu. Se vocês soubessem que eu não gosto de nenhum de vocês. A gente também não gosta, Lucas. Você é orientador. Alô? É... Mas você foi lá, você estava falando da live lá do Pernambuco, por quê? Da Paraíba. Todos vocês moram no meu coração, assim, não se preocupa não. Olha que coisa, não falso. Tá, vamos voltar para a explicação? Vamos voltar para falar de explicação? Vamos voltar para a explicação da explicação. Tá diminuindo o número de pessoas assistindo. Nada, eles adoram essa parte. Eles ficam ali morrendo de rir. Tá certo. Mas vamos lá. O que eu tava falando? Já não lembro mais. Você estava falando da live do Pernambuco, você estava falando da explicação que ia chegar ao infinito. Não lembro mais por que eu fui falar lá. Não é Pernambuco, não é Sergipe. Não lembro mais por que eu ia falar deles. Não lembro, tá. Mas Acho que foi só para comentar que você está sendo convidado para fazer várias lives. Eu acho que foi isso. Deve ser. Tô virando a Tereza Cristina da análise de comportamento. Só falta ser convidado para ir na Fátima Bernardes. Sentar lá no sofá dela. Uhum. Tá, mas vamos lá, vamos voltar. Nós temos. Não, Lucas. mas assim, a lógica que a gente tem que entender é assim. Agora eu preciso falar mesmo, deixa eu falar. Desculpa, não vi. Eu tava olhando para baixo e não vi. Agora não é bobeira. A gente tem 7 minutos, só para te situar. Mas se você quiser terminar o raciocínio, a gente volta para terminar, não tem problema. Não preocupa não, de boa. Tá. O que eu queria dizer é o seguinte. Quando a gente pensa o explicar a partir de uma lógica analítica comportamental, ou seja, de um fazer empírico, a gente tem que entender uma série de coisas que quando eu é a continuidade da discussão da relatividade da explicação. Quando eu explico algo, quando eu viro para você e falo, olha, seu comportamento ele acontece diante de tal coisa e é consequenciado por tal outra coisa, na melhor das hipóteses, eu estou fazendo um mega recorte do meu ambiente. Do meu ambiente que se construiu como sinalizador de reforço ao longo da minha história. Eu olho para aquilo, eu presto atenção para os SDs. O que isso quer dizer? Eu presto atenção, eu fico sob controle daquilo ao qual eu tenho história. Então, um não analista do comportamento que olha para o ratinho pressionando barra na caixa de Skinner, ele vê um ratinho pressionando barra. Eu vejo relações, eu vejo comportamento. Tá? A sua terapeuta, lógico que vou estar super simplificando aqui, mas ela vê inconsciente. Eu não vejo. Tá? O inconsciente que ela está vendo e as relações comportamentais que eu estou vendo, em termos analíticos comportamentais, eles são de mesma natureza.
que é um troço que o analista do comportamento não entende. Quando o psicanalista fala inconsciente, ele fala diante de uma série de SDs que levam a consequência. Quando eu falo comportamento, eu falo diante de uma série de SDs que levam a consequências. Na lógica analítica comportamental, as duas contingências são válidas dentro de toda uma rede social, dentro de uma rede de comunidade verbal. Né? Então, eu falo, olha, ô cognitivista, você está falando de um bando de coisa que não existe, você está falando de um bando de coisa que não serve para nada, é muito sentar no meu rabo, porque comportamento também não existe. Comportamento existe em função do meu histórico. Histórico de reforço. Mas ele existe em função do meu histórico. Sim. E aí eu estou usando elementos discursivos que a função é justamente dar sentido. O papel do meu discurso explicativo é único e exclusivamente dar sentido. Dar sentido em que sentido? Exercer controle sobre você. Sim. Tá? O discurso do psicanalista, a mesma coisa. O discurso do humanista, a mesma coisa. É lógico que eles não vão entender dessa forma, porque eles estão submetidos a outras relações de contingência. Tá? Mas quando eu vou explicar, eu explico o discurso do analista do comportamento, do psicanalista, do humanista, pela mesma lógica, e eles são fruto dos mesmos tipos de relações operantes mantidas por comunidade verbal. E aí o meu dizer comportamento é um mero dizer comportamento. Dizer self é um mero dizer self. Dizer inconsciente é um mero dizer inconsciente, que vai exercer controle dentro de uma rede de contingências interrelacionadas, a minha e a sua. Para voltar bem assim, simplesmente, é um pouco mais elaborado do que a Elisa pedindo chiclete, né? Mas a lógica... Mas a natureza é a mesma. A natureza é a mesma. É a mesma. Arrasou, Lucas. Olha, eu te ouço o dia inteiro, se deixar. Contas, não tem nada de natureza. É só explicação minha, é só discurso. Sim. Eu adoro ficar aqui ouvindo essas coisas. Eu sinto uma saudade de fazer aula no mestrado. Me leva para a próxima aula que eu quero. Adoro. Obrigada. Vai lá fazer disciplina como aluno especial. Especial eu sou. Posso ir. Depende do sentido do termo especial. Depende do sentido. Muito obrigada por ter estado aqui mais uma vez, participando com a gente. Eu não sou a Universidade do Sergipe, mas eu também sou legal. Então, você é sempre muito bem-vindo aqui para a gente trocar essas ideias, para a gente conversar um pouco. O dia que tiver faltando gente para fazer live, me chama. Não, eu já tenho aqui a próxima live. Eu já sei sobre o que a gente vai fazer. Olha, a Leda resistiu até o final. Acho que ela entrou agora, só para ver se tinha acabado. Leda, você não dormiu, Leda? Arrasou. Obrigada mesmo, assim. Você sabe que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, não sou só sua orientanda. E se de verdade eu não sei quem é a sua orientanda preferida, mas você é meu professor preferido. Então, assim, você ganhou a medalha! Ganhou o primeiro lugar, que significa o quê? Absolutamente nada. Obrigada por estar sempre aí e até a próxima. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Obrigado pelo convite. É sempre bacana falar um pouquinho, aproveitar, sair da lógica da confusão de quarentena, de isolamento e poder conversar. Sim, a gente corta um pouquinho, né? É isso. Então tá, gente. Um beijo para todo mundo. Passe para os coleguinhas a live, quem gostou. Leda, um beijo Nilson, um beijo Camila, beijo todo mundo. 30 segundos. Isso.